Olá, vamos então à continuação aqui do Carlos Maliguela. Um detalhe aqui sobre as pessoas que são inscritas no meu canal aí, né? Eu às vezes fico pensando que é bom que tenha pouca gente. Porque quando tem muita gente olhando e tal, aí então a possibilidade de você falar o que você gostaria é um pouco mediada, né? E tal. Então, eu sugiro que você veja outros links também de pessoas que vão falar sobre o Carlos Marighella. Eu sugiro esse Henri Bugalho. Ele, na verdade, não trabalha bem, ele trabalha sobre o filme, ele vai comentar sobre o filme e sobre a crítica que ele faz a esse tal de Bernardo Custer. Veja outros. Tal. Agora, o que é preciso entender, o YouTube não vai te dar resposta de quem foi Carlos Marighella e também não vai te dar resposta para um posicionamento que você vai ter antes. Né? Como é que você vai se libertar da ideologia que você tem já anterior sobre a questão do socialismo, por exemplo, então das disputas do Partido Comunista, da ditadura militar, tudo isso já está impregnado na nossa mente. Então a gente toma posições em relação ao Carlos Marighella antes. Né? Então é preciso passar muito tempo em meditação profunda para compreender as coisas. Então o que você precisa compreender a princípio? A ditadura militar, ela foi se instaurando e foi se fechando em si mesma. Quando ela começa em 64, ela tem um projeto ali inicial do Castelo Branco, né, que faz parte daquele grupo de militares, milicos de Soborno, que era um pessoal mais intelectualizado, tinha um plano, nós vamos, veja, conduzido pela CIA, a CIA estava aqui no Brasil, continua estando, para levar o país para a direita. Os Estados Unidos, eles não admitem o pensamento de esquerda, né? Eles praticamente se fizeram, na Guerra Fria, contra o pensamento de esquerda, e qualquer coisa que soa um pouco mais à esquerda, eles moram de medo. Então, a CIA é feita para causar o terror nos países que enveredam por outros caminhos. Então, a CIA estava aqui presente. Se você quiser, peça literatura aqui a respeito desse assunto. Tem literatura bem interessante para você perceber como a CIA esteve no Brasil. E depois esteve, no Chile, por exemplo, na queda do Salvador Allende, né, que foi morto pelas forças armadas ali do Pinochet e Companhia Limitada. Então, o que precisa entender? Com o progressivo fechamento do regime, Carlos Marighella entendeu que não tinha mais um caminho democrático de transformação do Estado. Então, esta, na minha opinião, assim, lógico, de analista, entendo que essa é a melhor definição possível para a ditadura. A ditadura é quando ela acontece quando o Estado não mais admite, não tem mais instrumentos para se modificar. Né? Da forma como está posto hoje, né, eu acho que mesmo aquelas pessoas que votaram no Bolsonaro, elas vão perceber que nós não temos alternativas para mudar o Estado brasileiro mais. O Estado nasceu com a Constituição de 88, é um Estado de característica social-democrata, e ele está sendo simplesmente destruído. O que vai aparecer depois disso, eu não sei. Eu sei que nós estamos na mão de pessoas que são extremamente perigosas no governo. Então, eu já falei no vídeo anterior ali, eu estava dizendo, olha, se eu tivesse o poder absoluto, eu fechava o Congresso Nacional, fechava o STF. Por quê? Porque nós não temos mais um mecanismo, né? O STF, assim penso eu, analiso ele como do ponto de vista jurídico, né? Ele descumpriu a sua própria função, a sua própria razão de ser, que era defender a Constituição. Eu vou dar um exemplo típico ali, né? Artigo 5º da Constituição diz que uma pessoa somente pode ser presa após o trânsito em julgado, porque aí você acaba com a presunção de inocência. Isso está na Constituição. O STF não tem que ficar fazendo política, ele foi simplesmente decidiu que, por exemplo, o Lula poderia ficar preso antes do trânsito em julgado. É inconstitucional. E quem fez tal coisa foram pessoas do próprio STF. Por isso acabou com a sua própria função. O golpe de Estado dado em 2016 também é um golpe inconstitucional. Ele seguiu o rito. Você tem um rito de impedimento, tal, previsto como fazer esse rito de impedimento. Só que, para que o impedimento pudesse ser processado, ele precisaria ter crime de responsabilidade.
Então veja, a Câmara dos Deputados, por meio do seu Cunha, assumiu esse rito do impeachment, né, mesmo sem crime de responsabilidade. E o STF deveria ter julgado isso, né, mas se acovardou, teve medo das pressões políticas, se acovardou e acabou decidindo de deixar o rito continuar. Então, ritualmente, fez o processo de impeachment, a Dilma foi impedida e assumiu uma turma de pilantras. E a eleição do Bolsonaro confirma essa mesma situação. E o regime do Bolsonaro está se fechando. Eu comentei a questão do MST, né? Você não tem um governo mais dialogante com o MST, o que vai acontecer? O pessoal do MST vai continuar lutando, porque não tem outro. Quem não tem o que perder, só tem a luta a ganhar. Você vai fazer o quê? Você vai ver teus filhos morrerem de fome? Você vai ver tua esposa morrer de fome? Sabe? Não, você vai lutar com o que você tem. E se você não consegue lutar dentro dos meios jurídicos para isso, você vai partir para pedradas, né? Pedras na mão. E se tiver armas, vão ser armas na mão, né? Se for para ter arma, então vamos todo mundo ter arma, né? Arme seu MST, que as pessoas aí financiem as armas na mão do pessoal do MST e pronto, aí você tem a possibilidade de uma luta armada mais justa, porque só armar os fazendeiros, né, os grileiros da terra no Brasil, eu acho que não tem muito sentido, né? Pois bem, então falando aqui também, o Estado matou o Marighella. O Estado foi feita uma emboscada à noite, né? Nessa emboscada, elas simplesmente trucidam. Eles abrem fogo contra o Marighella sem dar-lhe voz de prisão, porque a legislação dizia que ele devia ser preso, não morto. Veja, o Estado, quando ele vai se fechando, ele passa a descumprir a própria legislação. Ele toma o poder em suas próprias mãos e ele executa, ele julga, executa e liquida as coisas. Então aí nós temos o Estado da ditadura, né? A ditadura que não mais consegue se transformar. Ela somente foi transformada aqui no Brasil por conta de grandes movimentos de pessoas, né, na Praça da Sé, por exemplo, e tal, mas principalmente pelo próprio esgotamento do regime. Eles vieram se achando salvadores da pátria, né? É que uma boa parte das pessoas que talvez vê esse vídeo meu aqui, ela não tem noção de como era. O Brasil chegou ao final do governo Figueiredo, né, em condições terríveis. Não é culpa do Figueiredo. Simplesmente o modelo que foi imposto, que é o modelo que agora o Bolsonaro pretende retomar, né, ele tem um esgotamento, ele se esgota, com a miséria generalizada da população. Então, como o modelo estava esgotado, alta inflação, impossibilidade de resolver os problemas, corrupção por todos os lados, né? Então, na medida em que o governo já não mais conseguia fazer isso, ele começa a se esgotar. Por isso daí então veio o apelo à democracia. Então o regime militar se esgotou por suas próprias forças e agora está aí nas mãos do Bolsonaro produzir o mesmo desastre que já foi feito uma vez. Pois bem, o Sputnik, se eu disse, vale a pena assistir até uma parte. Agora começa a interpretar as coisas, eles descambam, né? Descambam porque ele precisa fazer juízo de valor sobre o Carlos Marighella. Então deixa eu falar para finalizar aqui, algumas coisas sobre o Carlos Marighella. De fato, o Carlos Marighella tinha um plano ambicioso demais, né? Ele pensava que a população estaria acompanhando ele, né, nessa luta contra a ditadura. Só que a população no Brasil, a formação histórica brasileira é muito ruim. O exército, as forças armadas, o pessoal a polícia em si, né, elas foram criadas no Brasil para serem contra a população. Elas não têm um preparo democrático. Elas são para obedecer à voz dos coronéis, do governo, seja lá o que for, e vão descer a lenha na população. Então é isso. Você pode ver a história da conformação do exército, da polícia no Brasil, você vai chegar a essa conclusão. Pois bem, o plano do Carlos Marighella é muito ambicioso, porque pretendia recolher amparo, né? Recolher pessoas que estivessem com ele caminhando contra a ditadura e não conseguiu. As pessoas se assustaram, ficaram com medo, né? A vontade, a disposição para morrer não é igual para todos. E as pessoas não lutam pelas causas da mesma maneira. Mas veja, Carlos Marighella era excepcional.
Eu vou declamar aqui um poema que ele escreveu, que quando eu li a primeira vez, que maravilha. Era um poeta, era um intelectual, né? Então veja bem. Não ficarei tão só no campo da arte, e ânimo firme, sobranceiro e forte, tudo farei por ti para exaltar-te, serenamente alheio à própria sorte, para que eu possa um dia contemplar-te, dominadora em férvido transporte, direi que és bela e pura em toda parte, por maior risco em que essa audácia importe. Queira-te eu tanto, e de tal modo, em suma, que não exista força humana alguma que esta paixão embriagadora dome. E que eu por ti, se torturado for, possa feliz, indiferente à dor, morrer sorrindo a murmurar teu nome. Soneto lindo, né? Qual que é, para quem está declamando Carlos Marighella? Liberdade, liberdade, né? É um, sabe, é um soneto de alguém que realmente tinha alma de poeta. É um verso de uma profundidade muito grande. E que eu por ti, se torturado for, possa feliz e indiferente à dor, morrer sorrindo a murmurar teu nome. Liberdade. Carlos Marighella tinha um anseio, lógico, ele fazia parte das forças de esquerda, mas eu acho que é um exagero pensar que o Carlos Marighella queria instaurar aí uma guerra, uma ditadura de esquerda, né? Carlos Marighella tinha vivenciado a experiência de Cuba, conheceu Cuba, tinha também a ideia da União Soviética, né? A questão de estabelecer a ditadura não me parece que estava nos planos, porque ele era deputado federal, né? O que ele queria, em primeira instância, seria aterrorizar o Estado brasileiro, o Estado que havia se tornado inimigo, né? Então, a pergunta que tem que ser feita é o seguinte: nós estamos no Brasil, uma situação que, a meu ver, põe o Brasil numa situação de degringolamento profundo, né? Eu não vejo outro caminho a não ser o fechamento do regime. Nós vamos passar por um fechamento do regime forte e com muitas consequências. O que nós vamos fazer? De que maneira a democracia, a força do povo para mudar e transformar o Estado, vai poder se fazer? Eu não sei. Até seria interessante se você comentasse aí embaixo aí o que você acha sobre esse assunto, né? Um abraço para todo mundo. Carlos Marighella. É isso.